pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje eu irei tratar com vocês sobre uma deusa conhecida na tradição greco-romana como deusa mãe, a deusa Cibele, e também sobre o seu consorte, o deus Atis. Esses deuses, eles têm mitos e ritos que envolvem uma complexidade de elementos bem interessantes, tá? Como eu irei mostrar para vocês. E esse tema, né, sobre Cibele e sobre o seu consorte, o deus Atis, ele foi pensado em ser apresentado no Diálogos Olimpianos por conta, né, da necessidade de elaboração de material para ser disponibilizado online aos estudantes de uma das cadeiras que eu ministro atualmente na UFSM, e por conta, né, então, do contexto de pandemia e isolamento social que a gente está enfrentando, eu estou elaborando, então, esses materiais e disponibilizando online. Bom, então, sabendo disso, vamos conhecer a deusa Cibele e o seu consorte Atis. Cibele e Atis são protagonistas de um dos cultos mais importantes do mundo greco-romano antigo, a chamada religiosidade metroaca pelos estudiosos e estudiosas, que foi uma religiosidade de raízes agrárias e de caráter tido como orgiástico, bem conhecida pela literatura greco-romana, com os devidos exageros retóricos dos escritores, como uma religiosidade estática, tá? Que envolvia, então, o êxtase, especialmente dos seus sacerdotes, e vista como cheia de excessos, com os sacerdotes tidos por esses mesmos escritores, né, como estrangeiros e femininos, tá? Bom, a Cibele, né, que também ficou conhecida como Magna Mater em latim e Megale Mater em grego, né, a grande mãe, foi uma deusa cujo culto teve grande desenvolvimento, especialmente no período romano, que eu vou dar mais atenção aqui, tá? Com os seus sacerdotes sendo considerados castrados. Os sacerdotes de Cibele eram chamados de Gali, Gali no plural, Galos no singular. Tá? As origens desses deuses, Cibele e Atis, no entanto, são tidas como frígias. A Frígia estava situada na região centro-oeste da antiga Ásia Menor, a Anatólia, atravessada pelo rio Sacaria, em grego Sangarius e em latim Sangarius, também chamado de rio Galo, por isso o nome desses sacerdotes de Cibele ser Galos, né, no singular, Gali no plural. Na moderna Turquia, então, essa região ficava na atual Turquia, tá? Dessa região, nós tivemos o antigo reino da Frígia, famoso por seus reis lendários que povoaram a idade heróica da mitologia grega, tá? A Frígia é o local também de origens do deus Dioniso, tá? Segundo nos conta, por exemplo, Eurípides na obra As Bacantes. O principal santuário de Cibele na Frígia ficava na cidade de Pesinunte, na Anatólia, bem próxima da região em que os gregos acreditavam estar Troia. Pesinunte era a capital do reino mais famoso, então, da mitologia em torno da Frígia, da mitologia grega em torno da Frígia, tá? Que era o reino do rei Midas, né? Esse rei lendário, mitológico da Frígia, né? Da mitologia grega, que ganhou o dom, segundo a mitologia, de que tudo que tocasse virasse ouro. Né? De onde vem aquela expressão popular toque de Midas, que talvez você já tenha ouvido, né? Usada para dizer que uma pessoa tem a capacidade de prosperar, né? Que tudo que ela põe a mão prospera. Bom, em Pesinunte, né? Então nessa região, nessa capital do reino da Frígia, ficaria também a famosa Pedra Negra, um meteorito que simbolizava a deusa Cibele e que no período helenístico, por interesses políticos, foi levada para Pérgamo e mais tarde para a cidade de Roma.
Porém, os antecedentes dos cultos a Cibele, eles têm sido considerados antes da chegada dos frígios na Anatólia, como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? E a propagação desses cultos da Frígia, ela tem sido considerada a partir mais ou menos do século VI e V antes da Era Comum, pela Ásia Menor, pelas ilhas do Mar Mediterrâneo, pela Grécia, por Roma e pela Península Ibérica, principalmente pela Hispânia Romana. Os ritos de Cibele e Átis, então, eles terão uma longa história, né? E como todo mito e todo rito, eles passaram por várias transformações na longa duração e nas transmissões, nas assimilações e nos encontros culturais. O famoso estudioso das religiões antigas, Walter Burkert, na obra Greek Religion, ele coloca Cibele entre os chamados deuses estrangeiros da religiosidade grega. Uma figura, então, complexa que combinaria a tradição minoico-micênica, tá, com um culto frígio importado diretamente da Ásia Menor, segundo o Burkert. Em relação ao culto de Cibele em Roma, né, que me interessa particularmente, as versões dos textos literários, eles dizem que ele foi introduzido na cidade no final do século III antes da Era Comum, porque os livros sibilinos, os oráculos sibilinos e o oráculo de Delfos teriam recomendado o culto de Cibele aos romanos a fim de que eles pudessem vencer Aníbal e os cartagineses. Tito Livio, o historiador romano Tito Livio, no livro 29 de suas histórias, nos conta essa história, então, sobre a introdução do culto de Cibele em Roma, e diz que o povo recebeu em massa a chegada da grande mãe do Ida, outro nome que Cibele também recebe em Roma. Nessa passagem, então, que o Gabriel vai ler para a gente. Todos os cidadãos se reuniram para encontrá-los. Turíbulos, nos quais incensos eram queimados, foram colocados diante das portas, nas ruas pelas quais a deusa era conduzida, e de todos os lábios surgia a oração pedindo para que ela, por seu livre-arbítrio e por vontade própria, gostasse de entrar em Roma. Esse evento aconteceu no dia 12 de abril, que ficou marcado como data para o festival. O povo veio em multidão para fazer suas oferendas à divindade. Realizaram-se oferendas de alimentos e se constituíram também os jogos, que mais tarde foram conhecidos como megalesianos. No entanto, o historiador espanhol Jaime Álvarez Guerra, em uma leitura que eu acho bastante pertinente, acredita que a versão contada por Tito Livio tinha como intuito apresentar a aprovação de um culto a Cibele, já conhecido em Roma, sob a legitimidade do Senado. A elite dirigente da cidade, então, segundo essa interpretação do Alvar, sabia muito bem o que esse culto envolvia e tenta com isso domesticá-lo e abafar as inquietações populares expressas em um idioma religioso. Além disso, a partir das escavações arqueológicas no Palatino, tá, que descobriram terracotas votivas de Átis, criança, no período anterior à oficialização dos ritos, o Jaime Alvar, ele conjectura que o culto de Cibele, ele já era conhecido em Roma há muito tempo, antes dessa oficialização que o Tito Livio está narrando pra gente, tá? Pelo Estado romano, e que esse culto deveria ser bem diferente do exotismo das descrições que os textos dos escritores vão legar pra gente. Naquela ocasião, então, nessa ocasião mais antiga do culto, provavelmente Cibele era considerada como uma deusa-mãe protetora da saúde da família e das crianças. O culto, ao que as escavações mostram, era bastante popular, era bem popular, e não há evidências arqueológicas, então, sobre esse excesso desenfreado que a literatura vai apontar para a gente.
Também, diferentemente do excesso e do êxtase que os textos do Império Romano vão ligar aos cultos a Cibele e a Átis, no culto privado grego do período clássico, especialmente no culto à deusa mãe grega Mater, associada com Cibele e com Átis, a deusa vai aparecer em inscrições gregas como sendo muito procurada pelos seus elementos maternos, por sua capacidade de ajuda nos partos e por sua ligação então com saúde de crianças. Sobre esse elemento, a historiadora Lynn Ruller, ela vai dizer pra gente que há poucas evidências gregas para apoiar a imagem padrão que nós temos modernamente do culto de Átis, que enfatiza as práticas mais perturbadoras de frenesi e de automutilação entre os seus seguidores. Essa imagem, então, ela vai ser exclusiva das fontes do período romano. Tá? Então, sobre esse excesso dos seus sacerdotes, dos Galli, e sobre o êxtase que envolvia os ritos de Cibele e Átis na visão dos escritores romanos, eu gostaria de trazer pelo menos um trecho de fonte para dar uma ideia melhor para vocês sobre isso. Tá? Então, citando Ovídio na obra Fastos, no livro 4, versos 183 ao 188, a gente tem o seguinte: eunucos tocarão tímpanos retumbantes, tintilarão os símbolos de bronze, será levada a deusa em delicados ombros, com exaltação gritada pelas ruas. Os jogos chamam, soa a cena, olhai Quirites, cesse nos tribunais a litigância. Um elemento interessante que a gente vê aparecer nessa passagem de Ovídio é o tímpano. Para os gregos, o tímpano era um instrumento musical marcador de cultos estrangeiros e adequado, então, para os ritos de Cibele, bem como para Réia e Dioniso. Nesse sentido, a gente acaba entrando, então, em outros elementos em comum entre Cibele e Dioniso. Além de ambos serem frígios, como eu já comentei, né, serem da Frígia, os dois aparecem chegando em uma carruagem puxada por grandes felinos exóticos. Então, vai ser uma marca também das representações imagéticas de Cibele e de Dioniso, eles estarem sendo puxados por carruagens com felinos, Dioniso por tigres e Cibele por leões. Então, eles são descritos nos textos, né, como estando acompanhados de música selvagem e também de uma comitiva estática, né, de estrangeiros exóticos, de sacerdotes e de seguidores exóticos em êxtase e de pessoas das camadas mais baixas. Então, esses são elementos ligados a Dioniso e a Cibele. Um outro elemento em comum entre os ritos de Cibele e Átis com os ritos para Dioniso, da Grécia e em Roma, foi o caráter de cultos mistéricos que o rito de Cibele tomou em solo grego e romano. Sobre os ritos que envolviam o culto de Cibele, a historiadora e arqueóloga espanhola Pilar González Serrano diz pra gente que, ao que parece, esses ritos são originários de culturas ancestrais, agrárias, nas quais, através de dramatizações mistéricas, a fertilidade da terra, que floresce e continua a dar frutos, é fertilizada por um deus jovem, filho ou amante de uma deusa, né, nessas mitologias. Esse deus morre e renasce anualmente, seguindo então a rotação das estações. Haveria então uma espécie de protótipo da divindade masculina, né, da qual Átis fazia parte, assim como outras divindades também em outras tradições mitológicas, como Dumuzi e Tamuz, na tradição sumério-babilônica,
tá? Ligado à deusa Inanna Ishtar, como o deus El dos cananeus, ligado a Xerá, como o deus sírio Adonis, ligado na mitologia grega às deusas Perséfone e Afrodite, e o egípcio Osíris, né, ligado a Ísis, entre outros deuses e deusas. Assim, o culto de Cibele parece ter sido assimilado a um antiquíssimo culto asiático de raízes neolíticas, a uma grande deusa mãe consorte de um deus da vegetação. Para Pilar Gonçalves, então, a Cibele Frígia seria uma variante dessa divindade asiática mais antiga, da qual ainda poderíamos citar, por exemplo, a deusa síria Targates, de Herápolis, mais conhecida como deusa síria, pelo relato atribuído já no contexto do Império Romano, né, escrito já no contexto do Império Romano e atribuído a Luciano de Samósata, né, sobre essa deusa, a Targates, a deusa síria. Também poderíamos citar Ártemis Polimasta, de Éfeso, e Belona, por exemplo. Então, deusas que teriam esses mesmos elementos aí e que viriam deste culto neolítico ancestral asiático. No entanto, não há textos mitológicos antigos da Anatólia, né, da região da Frígia, que sobreviveram para tratar do caráter dos cultos a Cibele mais antigos, né? O que nós temos de mais antigo vindo da Frígia e que nós podemos então ligar a esse culto ancestral do qual a deusa Cibele teria se originado na leitura desta historiadora e arqueóloga, né, a Pilar Gonçalves, são então estatuetas da arte frígia do século VIII antes da Era Comum, que mostram os atributos de culto dessa grande deusa mãe frígia, que incluem como elementos os leões, né, animal que vai ser ligado a Cibele em várias representações da deusa, né, posteriores. Então, além disso, aparecem nessas estatuetas ave de rapina e nós temos também um pequeno vaso para oferendas. Mas, diferentemente de Cibele, que já possuía, então, essas possíveis representações ancestrais na arte frígia, em relação ao deus Atis, a pesquisadora Lynn Roller vai dizer pra gente que não há nenhuma representação de Atis em algum monumento frígio e que suas representações em monumentos gregos, elas não podem ser rastreadas, portanto, até uma fonte frígia mais antiga. Se Atis era o companheiro regular da deusa mãe frígia, como a arte e o mito gregos apontam, então seria de se esperar que sua imagem pudesse aparecer na Frígia, né? Pelo menos ocasionalmente, em conjunto com a deusa, o que, no entanto, não acontece. A primeira representação grega de Atis que chegou para a gente trata de uma estela encontrada no Pireu de Atenas, datada do século IV antes da Era Comum. Nessa estela, o deus Atis aparece com um traje que naquela época, segundo Lynn Roller, o identificava como um estrangeiro, especialmente um estrangeiro das regiões orientais, tá? Então, como um bárbaro oriental. Seu traje, né, o traje de Atis, né, nessa estela do Pireu, aparece nessa estela muito próximo das representações artísticas de Paris, o príncipe de Troia, por exemplo, misturado com elementos do deus Pan, segundo as análises, então, da Lynn Roller. Essa associação de Cibele e Atis com elementos troianos, inclusive, vai ser marcante em algumas narrativas romanas posteriores. Voltando à questão das assimilações, interações e interpretações de Cibele com outras divindades, no mundo greco-romano, a deusa Cibele foi também identificada com várias deusas gregas e romanas ligadas a elementos da vegetação e da fertilidade, incluindo Réia, na Grécia continental, Deméter, em Samotrácia, Afrodite, no Monte Ida, e Ártemis, na Cária. Da mesma forma, houve assimilações de Cibele com ritos dessas deusas. Uma outra divindade importante a qual Cibele esteve associada foi Agdistis. Segundo a pesquisadora Lynn Roller,
Agdistes era o nome frígio de Cibele, inclusive. Na primeira representação da arte grega de Átis, que chegou pra gente, aquela estela que eu comentei anteriormente, o deus Átis, ele está com Agdistes, tá? Na estela, e não com Cibele. Agdistes era uma divindade andrógena, tá? Da mitologia grega, romana e anatólia, que possuía órgãos sexuais masculinos e femininos. O geógrafo grego Estrabão, na obra Geografia, ele chega a dizer que Agdistes é o mesmo que Cibele e que ela era adorada em Pesinunte, na Frígia, com esse nome. Então, para Estrabão, Agdistes seria, na verdade, a forma, né, o nome como Cibele era adorada em Pesinunte, né, na Frígia. Mas a pesquisadora Júlia Sfameni Gasparo, ela vai apontar que em muitas inscrições antigas, Agdistes é claramente distinta de Cibele, enquanto em muitas outras, Agdistes é listada como meramente um epíteto da Magna Mater. Sobre seu nome, Cibele, ao que parece, ele está ligado aos montes nos quais ela pode ter sido cultuada. Então, do Monte Quibeo, ou Quibelo, ela recebe sua denominação mais conhecida, né, Cibele. Ou vice-versa, né, o monte teria recebido o nome por ser o local de culto dessa deusa. Não se sabe exatamente. E ela também era chamada Agdistes, né, como eu já comentei, em referência ao Monte Ágdo. Ideia em referência, né, ao Monte Ida, né, a mãe do Ida, como ela vai aparecer nos textos latinos. Tá? Dindideme, ela aparece com esse nome em Catulo, por exemplo, em referência ao monte Dindimeno. Berecíntia, em referência a um dos picos do monte Ida. Cipilene, em relação ao monte Cípio, entre outros nomes derivados das montanhas em que Cibele, essa deusa, parece ter sido adorada. Já sobre o nome de Átis, o consorte, os textos religiosos paleofrígios se referem como Átis a um membro proeminente da camada dominante da Frígia, tá? Talvez o próprio rei, que teria sido, então, o principal oficial religioso responsável pela veneração da principal divindade do seu reino, né? Essa deusa mãe, né? Então, esse rei teria sido o seu principal sacerdote, né, nesses tempos mais antigos aí da Frígia. Esse costume que um rei realizava função sacerdotal, né, importante, bem como função política e militar, era muito comum entre os antigos governantes do chamado Oriente Próximo Antigo, tá? Incluindo os governantes do reino hitita, né, que são os predecessores dos frígios na Anatólia Central. Portanto, Átis, nesse caso, seria um título, tá? Uma denominação sacerdotal na Frígia. Algumas evidências vão sugerir, né, que o termo Átis, ele entrou no culto grego também como título do atendente principal da deusa mãe Agdistes, né, associada então como Cibele, como eu já comentei. Aos poucos, né, Átis, ele vai se tornando um deus propriamente, tá? Então, desvinculando dessa função, dessa ideia de ser o sacerdote, para se tornar um deus ligado a essa divindade. Em relação à castração ritual do sacerdote Cibele, né, os Gali, eu não vou entrar nesse tema aqui hoje, porque ele é bem denso e ele precisa ser tratado com bastante rigor metodológico em um outro momento, né? Até mesmo porque nós não temos informação em si dessas práticas por meio dos relatos dos seus próprios praticantes, né? Então, a principal documentação que a gente tem sobre eles trata-se das representações, né, que são feitas pelos críticos sobre essas práticas. Então, a gente só pode chegar perto de hipóteses possíveis, né? Então, é preciso fazer um estudo bem sistematizado desses textos, cruzados com a documentação material. E ainda assim, né, eu ressalto, a gente se aproxima só de hipóteses possíveis, mas não de respostas conclusivas sobre a ideia da possível castração sacerdotal. Portanto, é um trabalho bem complexo, né, que eu prefiro deixar para um outro momento. Tá? No entanto,
cumpre destacar que a ideia dos seus sacerdotes se castrarem, ela estava ligada à castração do próprio deus consorte de Cibele, né, o Atis. Há muitas versões do mito de Cibele e de Atis e da explicação para o rito de castração desses Gali nos textos antigos, tá? No contexto romano, a versão mais conhecida e base para as posteriores é a do poeta Catulo, que viveu entre 87 e 54 antes da Era Comum. E segundo Catulo, no poema 63, Atis, em êxtase frenético, stimulatus ibi furent rabie, corta seus membros viris com sílex por devoção a Cibele. Vagos animis devolat illi acutus sibi pondera silec, é a frase em latim que o Catulo coloca. Então, ainda que Catulo não fale sobre a origem, né, e a função do rito, essa, então, não era a preocupação, né, do poeta. O ato, visto por Catulo, ele transforma Atis em uma falsa mulher, nota mulher, e em um homem sem esterilidade, ego vir steril zero, né, o que é bem preocupante, né, nessa visão dos romanos. O homem é um homem estéril, né. Sobre os Gali, Catulo os trata no feminino, deixando claro o seu tom de reprovação. No final do verso, né, Catulo clama que Cibele mantém então sua fúria longe dele, pois os seus seguidores, né, os seguidores de Cibele, eram feitos em estado de agitação e insanidade na visão do poeta, né? O que seria preciso, né, então, agitação e loucura, insanidade, para a realização de um ato tão horrendo, como a gente pode ver nessa passagem do verso 91 até o verso 93 do poema 63 de Catulo, que o Henrique vai ler para a gente. Deusa grande, ó Cibele, senhora do Díndimo, longe de minha casa vá sua fúria, outros leva agitados, outros leva insanos. Já em relação à festa para Cibele em Roma, a Megalência, renomeada por Augusto como Ludimatria Deum Magnae Dea, ela era celebrada em Roma no início da primavera, né, pelo caráter da deusa, então ligado à questão da vegetação e da fertilidade, da prosperidade, né, e dos ciclos de renascimento. E conforme Tito Livio, no livro 29 das suas histórias, tá? A festa para Cibele, ela ocorria na véspera dos idos de abril, né? O Ovídio, ele fala da festa dessa deusa no livro 4 dos Fastos, dedicado ao mês de abril. E de acordo com o historiador Will Raskol, a festa ela mudou para março, né, no período de governo do imperador Cláudio, né, de 41 a 54. Já o Peter Schulz, ele diz que é possível que o festival de Atis ele tenha sido colocado em março para se separar do festival de Cibele, mantido em abril, e que o ponto alto do festejo de Atis era o dia 24 de março, o chamado Dia do Sangue, que Schulz não explica exatamente o que era, mas que alguns estudiosos colocam ser o dia possível de castração dos sacerdotes, ou talvez um dia de sacrifícios de animais. Já o historiador Jaime Alvar Esqueira, por sua vez, ele defende as datas de 15 a 18 de março para a festa de Atis e 4 a 10 de abril para a festa de Cibele. Além disso, é importante destacar que o culto de Atis ele só foi admitido oficialmente no panteão romano e os cidadãos romanos foram autorizados a participar de seu sacerdócio durante o governo do imperador Cláudio, né? Como eu falei em cima, governou o Império Romano de 41 a 54. Portanto, bem depois da oficialização do culto de Cibele na cidade de Roma.
tá? Nesse momento também, né, durante o governo do imperador Cláudio, o deus Átis, ele recebeu seu próprio festival, chamado de Hilária, que seria comemorado, segundo Lin Runner, nos dias 15 a 27 de março. Então, a gente vê que não tem um consenso aí exatamente sobre as datas desse festival, tá? Mas o consenso é que o festival de Átis acontecia em meados de março, o de Cibele em meados aí de abril, tá? Então, no início da primavera, né? No período da primavera. A estrutura dessas festas ela não é clara. A megalência possivelmente incluía um Ludiskennit, que seriam peças de teatro e outros entretenimentos baseados em temas religiosos. Ocorria ainda uma procissão pública com a imagem da Grande Mãe e corrida de cavalos. Os sacerdotes de Cibele, presentes na festa, eles são sempre descritos de forma bastante exotizada pelos escritores, tá? Como, por exemplo, por Lucrécio, que foi um escritor que viveu entre 95 e 50 antes da Era Comum, aproximadamente. É possível que o caráter místico orgiástico do culto, né, o caráter mistérico, no entanto, ele não estivesse presente na megalência. Tá? Segundo o escritor Aulo Gélio, na obra Noites Áticas, no ano 161 antes da Era Comum, o Senado romano emitiu um decreto limitando os gastos com carne, vinho e demais luxos que os ricos aristocratas parecem ter usufruído e até esbanjado durante as festas para Cibele. Em relação à festa de Átis, uma característica bem interessante, né, que parece ter sido comum dessa festa, é a ideia de alternância entre dias tristes e dias alegres nos festejos, né? Uma alternância típica entre um momento de luto e um momento de alegria, de desaparecimento, então, do Deus e de presença, de renascimento desse Deus, que é uma marca do próprio mito em torno de Átis, né? Inclusive, nos documentos figurativos, a imagem de Átis, ela pode se alternar entre um Átis alegre, primaveril, com um Átis triste e ligado ao inverno, como nos mostra a pesquisadora Giulia Sfameni Gasparo. Segundo a historiadora e arqueóloga Pilar Gonzalez Serrano, o culto e as festas para Átis, eles sempre estiveram um segundo plano em relação às festas para Cibele em Roma, né, em relação ao culto a Cibele, e que será somente no século III da Era Comum, né, essa historiadora e arqueóloga fala pra gente, com a propagação dos cultos ao Sol Invictus pelo imperador Aureliano, então só no terceiro século, é que o culto a Átis acaba recebendo um prestígio próprio, chegando até a superar o culto a Cibele. As representações iconográficas de Átis, nesse momento, então, elas vão absorver as influências do culto solar, né, recentemente adotado e favorecido pelo imperador Aureliano, mas que também já estavam presentes em Roma desde o período da dinastia Severiana, com o culto ao deus solar Elagabal. Então, há nesse momento também uma fusão de elementos de outros deuses, como o deus Men, um deus lunar, cujas origens são discutidas entre ser possivelmente um deus persa ou também uma divindade da antiga Anatólia, tá? Então, os elementos de culto desse deus, como Men, e também o Sol Invictus, eles vão se fundindo nas representações e provavelmente também no culto a Átis, tá? A partir aí do terceiro século. Então, o que a gente pode ver nesse momento do Império Romano é uma associação entre Átis e elementos astrais de outros deuses tidos como orientais. Até os séculos III e IV da Era Comum, os cultos a Cibele e a Átis, eles alcançaram um grande desenvolvimento do Império Romano, competindo com ritos cristãos e mitraicos para o deus Mitra. É possível que nesse momento, né, na Antiguidade Tardia, o culto de Cibele tenha tomado formas um pouco diferentes dos desdobramentos anteriores que havia tido no mundo greco-romano. As fontes, elas vão indicar para a gente que do século III para o século IV, o rito para Cibele se transformou de um rito sacrificial expiatório para um rito individual e essencialmente catártico, com características, então, de salvação.
No ano de 362, o imperador Juliano, ele escreveu o chamado Hino à Mãe dos Deuses, fazendo aí uma defesa das tradições religiosas greco-romanas, interpretando o mito e o culto popular de Cibele, conforme a sua filosofia neoplatônica. Mas vai ser com o imperador Teodósio I, que governou o Império Romano entre 378 e 395, que, com o Edito de Tessalônica, do ano de 380, proibiu cultos chamados de pagãos e, com isso, proibiu esse culto de Cibele e de Átis, e vai havendo, assim, um declínio progressivo desses cultos, mas não sem deixar vestígios importantes nas tradições locais que permanecem. Então, como a gente pode ver, os ritos de Cibele e do seu consorte Átis, eles ganharam contornos diferentes da Anatólia até a Antiguidade Tardia. A gente pode observar, né, que apesar da persistência de certas características básicas de elementos da deusa e do seu ritual, o culto de Cibele ele não apresenta uma fisionomia uniforme em todo o período, tá? Nesse longo período em que ele esteve presente nas sociedades mediterrânicas. E pelas diferentes regiões em que ele vai sendo desenvolvido, em que ele vai se modificando, tomando então novos elementos, se fundindo aí com outras divindades. Além de abarcarem elementos de uma religiosidade privada, né, e também elementos de uma religiosidade de Estado ao mesmo tempo, esses ritos, então, de Cibele e de Átis, eles tinham elementos, então, de desenvolvimento tanto em uma religiosidade privada, quanto eles vão se desenvolver como religiosidade oficial de Estado, né, em Roma. Nem todas as suas qualidades de deusa da Anatólia vão ser transferidas para os contextos grego e romano, né, como a gente pôde ver. Mas o culto de Cibele, ele teve claramente uma forma de poder e de permanência que lhe permitiu, então, ir muito além de qualquer manifestação local, se associando em algumas interpretações com outras deusas, se sobressaindo a Átis em determinadas conjunturas e se afastando dele em outras. A historiadora Lynn Roller observou que, sob certas circunstâncias, inclusive, o poder da Grande Mãe foi usado com propósitos políticos. Primeiramente, ele fez parte da estrutura de poder do Estado frígio, e depois ele contribuiu para o senso de autodefinição dos romanos como pessoas destinadas à vitória, né? Lembrando, então, que a introdução oficial da deusa Cibele no panteão de Roma, ela foi colocada como se fosse uma predestinação, né, dos livros sibilinos e do oráculo de Delfos em relação à vitória sobre os cartagineses. Mas o seu apelo, né, o apelo à grande deusa, né, à grande mãe Cibele, foi além de qualquer definição política ou étnica, e ela tocou as necessidades humanas de muitos povos do mundo mediterrâneo antigo de maneiras bem variadas, né, tendo um caráter amplo que envolvia práticas de cura, proteção contra a violação de túmulos, há evidências inclusive dessa atribuição de Cibele e de Átis em monumentos funerários, ritos mistéricos, né, com elementos estáticos e até um possível caráter soteriológico, né, de salvação. Inclusive, a promessa de uma imortalidade abençoada costuma ser frequentemente apontada como um dos elementos do culto a Cibele pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras. Embora a pesquisadora Giulia Sfameni acredite que não haja evidências suficientes na documentação para trazer esse elemento como central nos ritos de Cibele e de Átis, ainda que o caráter soteriológico não deva ser negado, especialmente em relação aos Galli, cuja iniciação era um tipo muito particular e muito diferente daquele devoto comum. Além disso, para Giulia Sfameni, há muitos elementos que envolviam esses ritos de Cibele e de Átis dentro de todas as suas complexidades.
Essa pesquisadora, no entanto, ela ressalta que o caráter orgiástico parece ter sido muito comum em torno do culto de Cibele e de Átis, e que a partir do período helenístico a gente pode ver iniciações de um tipo mistérico, mas que não foram todas as pessoas que cultuaram Cibele e Átis que se envolveram em uma religiosidade mistérica e iniciática em devoção a esses deuses propriamente. Bem, como vimos então, são divindades que tiveram aspectos muito amplos, né, atribuições e aspectos muito diferentes nesse longo período que os cultos se desenvolveram. Com isso, então, nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço a todas e todas que nos ouviram até aqui. Agradeço ao doutorando Gabriel Freitas Reis e ao mestrando Henrique Hamster Pause, membros do GEMAN, pelas leituras dos trechos das fontes citadas, né, nesse episódio. E agradeço também ao meu amigo Danilo Roxette pela edição dos áudios desses trechos de fontes. E não deixem de seguir o GEMAN FSM, grupo que desenvolve esse podcast, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Sigam também o Diálogos Olimpianos no Twitter e o nosso podcast no Spotify ou nos demais agregadores de podcast que a gente está disponibilizando, né, os episódios, como o Anchor e o Cashbox. Bom, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!